1 Samuel. É muito conhecido, irmãos, esses versículos a qual vou ler, mas eu sei que Deus tem uma palavra para nós nesta noite através desses versículos. Deus já tem falado, irmãos. Deus já falou ao nosso coração, mas Ele ainda está aqui. Ele não foi embora. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado o santo nome do Senhor. 1 Samuel. Vamos ler primeiro 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Depois vamos para 1 Samuel, no mesmo livro, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 18. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Os irmãos acharam? Diz a palavra do Senhor: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora vamos para o capítulo 16, versículo de número 1 e o versículo 18. 16 e 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavra, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, é uma história muito conhecida. Quando vamos falar de Davi, muitas pessoas conhecem. Não só nós que somos crentes evangélicos, mas até aquelas pessoas que ainda não professam a nossa mesma fé, conhecem a história de Davi. Eu conheço muitas pessoas que não são evangélicos, não são crentes, mas lê a Bíblia. A gente chega para conversar com essa pessoa, com essas pessoas, elas começam a citar versículo para nós. Ela não segue a Bíblia, mas ela conhece a Bíblia. Tem um zelador lá na minha empresa, na minha não, onde eu trabalho, que eu sempre brinco com ele. Quando eu vejo ele, eu digo: diga um versículo agora. Aí ele diz o livro, o versículo e o capítulo. É uma bênção, irmãos. Não serve a Jesus, mas lê a Bíblia, conhece. Aleluia. Então é uma história muito conhecida, que é a história de Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus. Quando nós vamos ver a história, irmão, nós vamos ver que Deus cuidou de Davi dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes, Deus cuidou de Davi. Se nós fôssemos olhar a vida de Davi com o olho humano, a gente ia dizer: olha, Deus não é com esse menino. Porque, irmãos, era um menino que ficava longe de sua casa. Ele não se alimentava na hora que os seus irmãos iam se alimentar. Ele vivia sempre longe, mas cuidando das ovelhas de seu pai. Alguns historiadores e alguns pregadores contam que aquelas ovelhas que Davi cuidava eram umas ovelhinhas, aquelas ovelhas, porque naquela época, irmãos, existiam ovelhas boa, bonita, que tinham um alto valor, e tinha aquelas ovelhas que tinham um custo mais baixo. E alguns dizem que Davi cuidava justamente dessas ovelhas do custo mais baixo. Mas isso não importa, irmãos. O que a Bíblia deixa claro é que Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Onde seus irmãos não tinham esse serviço. Seus irmãos eram vistos de uma forma melhor. Eram os homens mais bem cuidados. Era um homem que sentava na mesa para comer. Aleluia. Era um homem que na hora do jantar estava ali, sentado, bonito, formoso. Davi não tinha essa oportunidade. Então, se nós olhar pelo olho humano, a gente ia dizer logo: olha, Deus não é com esse menino. Deus desamparou ele, porque é o jeito dele. Mas, irmãos, por trás dos montes onde Davi estava, Deus cuidava de Davi. Quando Davi estava pastoreando as ovelhas, vinha urso querer pegar as ovelhas, e a Bíblia diz que ele matou o urso. Veio um leão pegar as ovelhinhas, ele pegou o urso, matou o urso. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus cuidava de Davi nos mínimos detalhes. Aleluia, aleluia. Davi, irmãos, era um homem, não um homem de guerra, era um homem do campo, mas preparado. Davi tinha algo em suas mãos que para muitos não valia nada, era um objeto. Davi andava sempre com uma harpa em sua mão. Davi, irmãos, eu vejo, parece
Davi, quando ele pastoreava as ovelhas, deixava as ovelhas naquele pasto verdinho, bonitinho. Parece que eu vejo Davi pegar uma pedra, sentar sobre ela e começar a adorar a Deus. Irmãos, é lindo a gente imaginar isso de Davi, irmãos. Porque ele tinha um prazer, aleluia. Ele não estava ali emburrado, com cara amarrada. Porque tem pessoas que quando está trabalhando, até no nosso próprio serviço secular, trabalham emburrado, com raiva, com aquele mau gosto de fazer o serviço. Davi era diferente. Mesmo não tendo os privilégios de seu irmão, ele trabalhava alegre, contente, louvando e exaltando o santo nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Davi era diferente. E isso, irmão, chamou a atenção de várias pessoas. Parece que aqueles pastores que iam também pastorear as ovelhas, de longe, via Davi e ficava observando. Peraí, agora eu quero ver qual é o hino que ele vai tocar. E ele começava a dedilhar a sua harpa, e ali aquelas pessoas ficavam observando Davi. Você pensa que nós não somos observados, irmãos? Nós somos observados. Quando você passa na rua, alguém está te observando. Quando você vai conversar, alguém olha assim e diz: oh, essa mulher conversa diferente. Esse homem, as palavras desse homem é diferente. Ele é um homem simples. É um homem, às vezes, irmão, a pessoa tem até uma cultura bem alta. Às vezes é um dono de empresa, mas quando ele é evangélico, ele serve ao Senhor Jesus. Versículo 14, nós vamos ver que existia um rei em Israel. E o nome desse rei era Saul. Saul era o rei de Israel naquela época, ungido por Deus. Mas ele desobedeceu. Ele fez muitas coisas que não foram do agrado de Deus. E Deus deixa bem claro a Bíblia que rejeita o reinado de Saul. Ao ponto de chegar para Samuel. Porque Samuel naquela época era Samuel, irmãos, ele era o juiz, ele era rei e ele era profeta. Foi um homem, irmãos, que exerceu 3 ofícios naquela época. Ele era sacerdote, exerceu muitos ofícios. Então, Samuel era aquele homem que intercedia. E certa feita, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Isso me deixa claro, irmão, me deixa pensar que a Bíblia, em certo ponto, ela me deixa eu pensar. E eu fico pensando que parece que Saul intercedia, Samuel intercedia pela vida de Saul. Porque a forma que Deus fala, até quando terás dó de Saul, parece que Samuel intercedia sempre pela vida daquele homem. Mesmo ele errando, Samuel estava ali intercedendo. E Deus chega para Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul, eu não quero mais Saul. Levanta-te, pega o óleo, o azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque eu tenho me provido de um rei. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Samuel, irmão, levanta, vai à casa de Jessé. Mas Jessé faz uma pergunta a Deus: Senhor, se Saul souber que eu fui ali, ele vai me matar. Aí Deus diz assim: que Deus, irmãos, sabedoria não tem fim. Aí Deus disse a Samuel: Samuel, diz que vai sacrificar. Samuel chega na aldeia e diz: olha, eu vim sacrificar aqueles senhores, porque naquela época, irmãos, quando vinha alguém, aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas mais idôneas, vinham acompanhar aquela pessoa, aquele viajante que estava entrando. E quando aquele Samuel vai entrando, aqueles homens mais idôneos chegam junto de Samuel e perguntam: Samuel, é de paz a tua vinda? E ele diz: sim, eu vim sacrificar o Senhor. E ele escolhe justamente a casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, ele vê um homem bonito, um homem, irmãos, de uma gentil presença espetacular. Parece que às vezes eu fico imaginando como Abinadab era. Aquele homem alto, sarado de malhar, com os braços, um verdadeiro guarda-roupa, sabe? Aquele homem bem fortão, porque ele era do exército.
Ele era do exército. Samuel, quando chega assim e vê Abinadab, disse: é esse o homem. Porque, irmãos, o ser humano é terrível. O ser humano sempre está julgando pela primeira aparência. Não é assim? Quando vê uma pessoa bem trajado, terno fino, a gente olha logo e diz: isso aí é o cara. Mas quando vemos aquele de terno de duas cores, até que é moda, né, hoje, né? Mas que não tem aquela boa, aquela gentil presença, a gente já quer. Não é? Não é assim? É, irmão. Não adianta eu chegar aqui e mentir para os irmãos. É a verdade. A gente olha assim para aquele mais franzino, isso aí não dá não. Não é assim? Já aconteceu comigo, irmão. Eu conto experiência que eu vivi. Ou você pensa que eu estou aqui porque eu caí de paraquedas? Não, irmão. Eu fui provado. Oh, glória. Aleluia. 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 Mas o ser humano tem isso. O ser humano tem aquilo de julgar a primeira aparência. Chega Abinadab, formoso, Samuel diz: é esse. Aí Deus diz no seu coração: Samuel, não atente para a sua presença. Não, senhor. Mas vem Samar, um outro homem bonito. É esse? Não é esse, não. A Bíblia diz, irmão, que passa 7 filhos diante de Samuel. E agora? Será que Deus mentiu? Será que Deus mentiu para Samuel? Samuel faz uma pergunta: ô Jessé, acabou? Jessé disse: não. Falta um. Aleluia. Falta um. Mas quem é esse? É um que não senta na mesa para comer. É um que... Aleluia. Que vive pastoreando, vive no sol quente, castigante. É queimado do sol. A sua pele tem as queimaduras do sol. É aquele homem que não quer ser reconhecido por ninguém. É aquele homem que coloca um trabalho em suas mãos e ele faz, mesmo na escondida, ele está fazendo. Aleluia. Ninguém está olhando ele, mas ele está fazendo. Fiel. Aleluia. É fiel. É fiel. O mundo despreza, mas é fiel. É fiel. O mundo não dá nada, mas é fiel. Fiel, estar ali, ó. Fiel. Fiel, aleluia. Cumpridor de suas obrigações. Aí Samuel diz assim: opa, então se faltar um, a gente só vai sentar. Aí eu acho lindo, irmãos. Mais uma vez eu dou asas aos meus pensamentos. Quem sabe Davi nunca tinha sentado na mesa numa hora de uma janta. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aí agora Deus vai fazer Davi sentar. Quem sabe Davi, irmãos, eu gosto de pensar, de conjecturar. Obrigado. Eu gosto de pensar. Quem sabe Davi dizia assim: um dia eu vou sentar na mesa. Aleluia. 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 Um dia eu vou sentar na mesa. E agora chegou a oportunidade. E numa oportunidade ímpar. Numa oportunidade ímpar, irmãos. Ímpar. Aleluia. Porque Davi sairia daquela mesa um rei de Israel. O que é que tu está pedindo a Deus? Deus vai dobrar o que tu está pedindo.
Porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os caminhos dele são os meus caminhos. Aleluia! Você pede algo a Deus, Deus vai dobrar o que você está pedindo, porque você é fiel. Aleluia! Porque você tem feito, você não quer aparecer, você trabalha, é cumpridor de suas obrigações. Deus vai dobrar. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando Davi chega, irmãos, aleluia, aí o Espírito Santo diz a Samuel: é esse o homem, Samuel. O homem é esse aí. É esse homem aí, ó. Sabe quem esse homem é? É um homem que é segundo o meu coração. Esse menino aí que você está vendo aí, Samuel, é o homem que é segundo o meu coração. Sabe o que é isso, irmãos? Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Levanta a mão se você quer ser. Levanta a mão. Agora, para ser o homem segundo o coração de Deus, tem algumas qualidades, viu? Davi, para ser chamado homem segundo o coração, ele era obediente. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. Ele era obediente, irmãos. Deus mandava Davi, vai e ele ia. Ele era obediente. Não reclamava. Mas ele teve defeito, sim, teve defeito como qualquer homem. Ele pagou o preço dos seus defeitos, mas ele foi obediente a Deus. Davi amava. Ele tinha um amor, irmãos. Aleluia. Certa feita o amor dele, ele fez um trato com Jonatas. Um amor tão forte os dois tinham, que Jonatas morreu. Mas um dia, ele disse, tem alguém da casa, aleluia. Talvez se morreu, acabou. A amizade, o amor que eu tinha, acabou ali. Não, ele não. Tem alguém que eu posso usar de benevolência? Aleluia, aleluia. Ele amava. Ele amava. Davi também, irmãos, aleluia. Ele tinha fé. Davi era um homem de fé. Ele sabia que quando colocava o pé numa batalha, Deus iria com ele. Ele colocava o pé para guerrear, ele sabia que a vitória era certa. Aleluia, aleluia, aleluia. Teve uma batalha na Bíblia, me veio agora à mente, eu esqueci o capítulo, mas está aqui no livro de 1 Samuel. Davi pergunta a Deus, Deus, eu vou lá pelejar? Deus disse, vai. Era o egípcio que estava naquela cidade, fazendo tudo que não prestava. E Davi tomou as dores daquele povo. E olha que Davi estava fugindo de Saul. E quando chega lá, irmãos, Davi pergunta o seu exército, porque Davi fez um exército numa caverna chamada Caverna de Adulão. Foi os homens valentes que Davi tinha. Davi chega nessa caverna chamada Caverna de Adulão, só tinha homens rejeitados da sociedade, irmãos. Só tinha homens que a sociedade tinha rejeitado. Davi, quando chega lá, Davi foi chefe de tudinho. E fez os maiores guerreiros daqueles homens. Oh, aleluia, 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 aleluia. Davi chega para o seu exército e diz, olha, a gente vai lutar. Ele disse, onde? A gente vai derrotar os egípcios. Davi, aquele povo, Deus ele vai nos dar.
E Davi desceu, guerreou, expulsou aquele exército. Aleluia. E Deus deu vitória a Davi. Davi era um homem de fé. Davi também, irmãos, era um homem de liberalidade. Davi, tudo que ele tinha, irmãos, ele entregava a Deus. Ele não era aquele homem mesquinho, não. Quando a obra estava precisando, Davi está aqui, ó. A obra estava carecendo, Davi disse, está aqui, ó. Davi, certa feita, chega para Deus e diz assim, Deus, eu vou construir um templo lindo e maravilhoso para o Senhor. Deus dizia a Davi, Davi, tu não vai me construir um templo, mas a tua posteridade, ou o teu filho quem vai construir. Davi ouvindo aquilo, pensa que Davi desistiu? Desistiu, irmão? Não. Davi sentou no seu coração e disse, eu não vou construir, mas eu vou juntar o material. Aleluia, aleluia. Eu não construo, mas o material eu vou comprar, do bom e do melhor. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Você é assim? Davi era homem segundo o coração. Era um homem, irmãos, que dava a Deus. Se a obra precisasse, está aqui, Senhor. Certa feita, chega alguém para Davi e diz, Araruna, chega Davi, estou sabendo que tu quer comprar um terreno aí. Aí Davi disse, é verdade, eu quero comprar um terreno para construir o templo. Araruna disse, não, é para o Senhor, está aqui. Eu te dou, Davi. Não, Senhor. Eu não vou dar nada a Deus que não me custe alguma coisa. Eu não dou nada, irmãos, sem ter um preço. Quer receber bênção? Tem um preço, meu irmão. Quer receber as tuas vitórias? Tem um preço. Aleluia. Porque hoje, irmãos, os crentes querem receber sem chorar, sem orar, sem buscar. Vive igual um católico e quer as bênçãos de Deus. Crente não, filho. Crente ora, crente jejuma, crente anda para a igreja, crente louva, aleluia. Crente profetiza, crente adora, aleluia. Crente é diferente, quer receber, adora, quer receber, dar a Deus, aleluia. Quer receber, jejum, ora, busca, aleluia, desce. Crente é diferente. Crente é diferente. Sabe a outra qualidade para ser homem segundo o coração de Deus? Adorador. Davi sabia adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Davi, irmãos, era um homem que quando ele parava para adorar, parece que Deus, irmãos, levantava do trono, aleluia, e começava a escutar Davi adorar a ele, aleluia. Davi era um homem que nasceu para adorar a Deus. Em meio às dificuldades, em meio às provações, Davi estava dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, aleluia. Quando Davi se sentia, irmãos, um trapo, nada, Davi dizia assim, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, aleluia, não me lance fora da tua presença, aleluia. Davi sabia adorar. Você sabe adorar? Ou você murmura? Ou você questiona? Ou você adora? Tem até um hino que diz, né? Questiona ou adora.
questiona ou adora. Você questiona ou você adora? Davi, irmãos, quando ele foi ungido rei, para alguns, se fosse alguns, quando foi ungido rei, ele já corria para o palácio e já dizia lá, olha, o rei agora é eu. Davi não. Quando Davi foi ungido rei, sabe para onde Davi foi? Sabe para onde Davi foi? Para o mesmo lugar que ele era. Ele voltou a apacentar as ovelhas. Você teria essa coragem? Deus dizia a você, olha, a partir de hoje, tu é um rei. Para onde você iria? Aleluia, irmãos. Como Deus está movendo o coração de tanto crente aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Davi volta a apacentar as ovelhas. Mas a oportunidade ia chegar. A oportunidade ia chegar. Surgiu uma guerra em Israel. Uma guerra. O povo ia lutar, pelejar, mas não conseguia. O tempo foi passando. Saul ainda era o rei. Ele acometeu.